Você tá há 3 anos rodando na estrada. Como é que tá essa jornada? Como é que começou? O que te motivou a entrar nessa? Sim. A minha viagem, na verdade, começou... A minha primeira viagem, né? Foi em 2015, não faz 10 anos atrás, praticamente, né? E foi onde eu fiz um intercâmbio na Irlanda. Eu comecei fazendo um intercâmbio na Irlanda, fui para estudar inglês, na época eu não falava nada de inglês. E depois que eu fiz essa viagem, assim, minha cabeça mudou completamente, né? Porque eu conheci outro país, eu comecei a ver outras culturas, né? Outra forma de viver, outros lugares. E ali, quando eu morei na Europa, eu tive muitas oportunidades de começar a viajar ali dentro da Europa mesmo, né? E uma coisa que eu notei, coincidentemente, a maioria dos viajantes hoje que vive só de viagem, também começaram com intercâmbio na Irlanda. É muito engraçado. Olha só. Quase todo mundo que eu converso, assim, das pessoas que viajam também, né? Que produz conteúdo na internet, também fizeram intercâmbio na Irlanda. Parece que a Irlanda porta de entrada coisa. é a Irlanda, né? Eu acho que deve ter alguma coisa ali na Irlanda que as pessoas começam lá e não quer parar mais. Mas vem cá, quando você foi pra Irlanda, você não fez aquela coisa de ficar só com um grupo de brasileiros, não, né? Eu fiz. Fiz. Eu fiz, E ainda mas assim eu aprendi aprendeu. inglês. Aprendi Bom. inglês. Eu estudei. Conhece todos os brasileiros, fica amigo do brasileiro e volta, né? Não, eu confesso que eu fiquei boa parte do tempo ali com brasileiros, viu? Confesso. Mas é que inglês. é mais cômodo, né? A gente acaba se acomodando ali com as pessoas que estão também no mesmo barco. Claro. Mas assim, eu consegui aprender, né? Eu também tinha outros amigos de fora, né? Outros estrangeiros também. E depois de lá, eu morei um tempo também em outros lugares, né? Morei um tempo na Alemanha, morei em Portugal. Na Irlanda também eu trabalhei na minha área de TI, então meu inglês desenvolveu muito por conta disso. E eu voltei pro Brasil, acho que foi em 2017, meio de 2017. Mas quando eu voltei, eu já não me acostumei mais. Aí a minha cabeça já queria ficar viajando. Voltou querendo ir embora de novo. Já querendo viajar. E aqui no Brasil eu voltei a trabalhar na minha área de TI. E aqui no Brasil nós temos a cultura de uma viagem por ano. E aí isso já começou a não caber nos meus desejos. Tá errado esse negócio. Eu tinha desejo para visitar vários lugares. Eu falei, não, uma viagem por mês, por ano, eu não vou conseguir fazer todas as viagens que eu gostaria. Enquanto que na Europa eu consigo distribuir pelo menos, né, as viagens, né? Então eu voltei para a Europa. Eu voltei para a Europa em começo de 2019. Eu fui para Barcelona, morei em Barcelona por 3 anos, né? E lá eu conseguia, sim, viajar para vários lugares, né? Eu tinha férias distribuídas ao longo do ano, então eu pegava 5 dias em um lugar, depois 10 dias em outro lugar, e ia distribuindo ali, tinha mais ou menos 23, 24 dias úteis por ano. Trabalhando com TI em Barcelona também? Trabalhando com TI. Tá. Só que chegou um ponto que mesmo esse período distribuído de férias também não cabia nas viagens. Não dava conta dos destinos que eu queria conhecer. Por exemplo, eu queria visitar inicialmente Indonésia. E aí eu conversei com um amigo meu, falei, quero muito conhecer a Indonésia, você já foi pra lá. E eu tô querendo colocar 5 dias das minhas férias na Indonésia, porque eu tenho um monte de outro lugar pra colocar. Então eu não queria colocar todas as minhas férias lá. Gastar cartucho tudo num lugar só. Exatamente. Né? E aí ele falou, cara, se você vir pra Indonésia pra ficar 5 dias, você vai voltar com depressão. Porque não é lugar pra ficar 5 dias, é lugar pra ficar um mês, sabe? E aí eu comecei a perceber que esses destinos mais distantes, né? Indonésia, Filipinas, Tailândia, são lugares que não adianta você pegar 10 dias ali. Você tem que ficar pelo menos, no mínimo, 2 semanas. E aí eu comecei a perceber que mesmo o período de férias distribuída para eu visitar todos esses países, por exemplo, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Vietnã, eu ia precisar de 5 anos de vida. E eu queria fazer tudo de uma vez. Não, eu não quero esperar 5 anos para poder visitar esses países. Ansiedade. A pessoa que viaja, ela fica o tempo todo montando planos. Eu lembro que eu gastava horas no computador fazendo planos de viagem. E quando chegou nesse ponto que eu vi que o período que eu estava trabalhando e viajando, mesmo distribuída, eu não conseguiria conciliar todos esses países, eu decidi pedir as contas do trabalho, né? Esse era o meu plano, pedir as contas do trabalho por 3 meses, faço essa viagem, né? Fico 3 meses na Ásia e depois volto a trabalhar. Esse era o meu plano inicial, né? Só que chegou a pandemia, veio a pandemia 2020, que era o ano que eu ia fazer essa viagem, e durante a pandemia eu comecei a juntar dinheiro e eu comecei a aumentar o meu plano de viagem, né? Então, ficou mais ousado ali. Aquele período de 3 meses já virou 6 meses. Aí eu falei, não, acho que agora eu quero colocar a África também. Vou colocar 3 meses na África, 3 meses na Ásia. Aí daqui a pouco 3 meses na Europa também. E aí a pandemia veio, continuou, né? E eu, no final das contas, né? No final de 2021, meu plano estava em 1 ano e meio de viagem. Uau! O plano de 3 meses virou um plano de 1 ano e meio, porque o viajante, a pessoa que tem o wanderlust, né? Aquela pessoa que gosta de viajar demais, ela sempre vai aumentar o plano dela. Se ela puder, se ela tiver a chance, ela vai aumentar. E eu fui aumentando até onde eu pude, né? 1 ano e meio de viagem. Quando eu estava para fazer essa viagem, um amigo meu falou, se você já vai fazer essa viagem 1 ano e meio, por que você não cria um canal no YouTube e começa a fazer conteúdo no Instagram, no YouTube? Já que você vai viajar, não custa nada tentar. Né? Já tá lá. Não custa nada tentar.
E foi faltando 1 mês ou 2 meses que eu criei o canal, que eu criei essa ideia de fazer conteúdo. Eu Você comecei... não produzia conteúdo Não produzia nada, antes? zero. Eu Olha viajava só. totalmente pessoal. Tanto que quando eu comecei a viajar, o meu Instagram tinha 1.000 pessoas, eu acho 900 pessoas. E agora tá Instagram com? pessoal. Tá Agora tá 300, 347 mil. Cresceu bem. 347 mil. Leve, né? Ao longo dessa viagem. Ah, E eu comecei pela África. Assim, foi intencional esse início pela Eu ia te África. perguntar qual a estratégia do plano, porque o que você usou de critério para definir teu trajeto? Eu tava buscando, uma coisa que eu gostava muito durante as minhas viagens, que eu fazia antes, era conhecer culturas diferentes, comidas diferentes. Então, eu resolvi começar pela África porque era o destino, o continente que a maioria dos viajantes não vão. E quando vão, geralmente é Marrocos, Egito, no máximo África do Sul. No isso. máximo. O Moinho ali, pouca gente vai. Uhum. Então, eu já saí do Brasil, quer dizer, eu fui do Brasil, aliás, da Espanha, voltei para o Brasil só para fazer minha mala, né, preparar minhas coisas e comecei a viajar. Então, quando eu comecei na África do Sul, eu já sabia que o moinho ali da África, né? Quando falou moinho, eu falo de Quênia, Tanzânia, Malawi. Esses países, poucas pessoas vão. Então, eu sabia que tinha muito conteúdo para ser feito ali, para explorar e para ser postado, né? Então, quando eu cheguei ali no meio da África, foi justamente onde meu canal estourou, onde eu comecei a fazer vídeos culturais, em culturas, em tribos diferentes, em comidas diferentes, né? Alguns episódios aí que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, tudo isso começou a viralizar, né? As pessoas começaram a chegar muito no meu canal e no meu Instagram também. E começou, o boom mesmo foi no YouTube primeiro e depois veio no canal. E foi ali que eu encontrei meu propósito na viagem. O meu propósito na viagem hoje é conhecer culturas diferentes com o objetivo de trazer a visão deles. Sempre a perspectiva cultural deles, não a nossa. Então, quando eu vou para uma cultura, uma comida, uma forma de viver, mesmo que seja completamente diferente da minha, eu ainda vou tentar interpretar o jeito deles daquela cultura, daquela forma de viver. Nunca a minha. Porque a minha sempre vai ter aquele viés, né? Sempre. Porque eu sou ocidental, eu sou enfim, eu cresci nessa cultura. Então, isso é um exercício que eu faço muito na minha viagem, de chegar num lugar que é completamente chocante para mim e ainda assim conseguir passar a visão, a perspectiva cultural deles, sem meu julgamento. É bem difícil. É difícil, bem difícil. né? Mas isso virou um propósito. Mas então, é muito toda vez... legal. Hoje em dia, toda vez que eu vou em alguma cultura, eu sempre tento passar para o público, né, que está assistindo meu canal ou no Instagram, a visão deles, não a minha. Porque a minha é lógico que eu vou ter preconceito. Eu vou ser preconceituoso. Tem os nossos filtros do seu repertório, da sua vivência, da sua história, das suas crenças e tal. Totalmente. É E eu tenho que trazer isso sem viés, né? Então, eu faço tudo isso de forma genuína, empática ali, né, com os locais, com qualquer lugar que eu vou, né? Não só na África. Começou na África, mas eu acabei fazendo isso... aplicando esse mesmo conceito em diferentes lugares no mundo, né? Eu fiz na Indonésia, por exemplo, que eu fui, né? Tive que ir para a Indonésia depois, né? Dessa viagem que começou lá, né? Então também fiz em qualquer lugar, assim, até mesmo na América do Sul, que eu tô indo agora pro Equador, por exemplo, eu vou usar o mesmo conceito, mesma forma de criar conteúdo. E quando você fala tirar esse olhar ocidental, né, da cultura local, qual o maior desafio que você passou nesse sentido, né? Quando você tem essa sua filosofia, esse teu propósito, você chega num local e você tira esse seu olhar ocidental. Qual foi a situação mais desafiadora que você teve em relação a isso? Olha, com certeza foi no Sudão do Sul, que foi com o povo Mundari, que eles têm uma cultura bem chocante, mas bem chocante mesmo, assim, assim, até constrangedor falar, Por mas quê? Porque a forma deles viverem é muito diferente, algumas coisas que pra gente seria, assim, completamente fora de cogitação, pra eles é uma coisa normal. Por exemplo... uma coisa que eles fazem que chega a ser até constrangedor, que é o banho de xixi de vaca, por exemplo. Esse pra mim foi o mais... Eu não banho de xixi de vaca, assim. Coisa comum, né? Coisa normal, Quem né? nunca tomou um banho Só que não é um banho de vaca? xixi de vaca que eles pegam um pote, colocam lá, coletam o xixi e depois tomam um banho. Não, é direto da vaca mesmo, assim, lá embaixo. É bem chocante. Não, eu achei que eles preparavam um banho pra você ali. Não, é direto ali, vão direto debaixo da vaca pra tomar um banho. E pra mim foi muito chocante. E eu fui entender, né? Aí, novamente, quando eu visito uma cultura totalmente diferente, assim, eu tento entender por quê. Por que eles fazem isso? O que eles acreditam? Qual que é a ideia deles fazerem isso, né? Eu tento até trazer quem conseguiu trazer essa cultura pra eles, né? Mas é uma coisa milenar, né? Eles nem têm resposta pra isso. Nem sabem, né? Não sabem. Mas eu descobri que pra eles o xixi da vaca é um antisséptico natural. Eles usam isso pra limpar as bactérias do corpo e da cabeça. Ou seja, com frequência eles fazem isso, assim? Sempre que tem uma vaca ali fazendo xixi, eles vão lá e se jogam. E você se jogou ou não?
Eu não consegui. Não. Não? Eu tentei, eu tentei. Foi naquela, Eu falei, pô, eu agora eu- tentar. Eu vou tentar pelo menos. Aí tinha lá uma vaca fazendo xixi. E aí, é agora. Só que eu hesitava muito, não tinha como, porque é uma coisa muito chocante pra mim. Então, eu tentava ali, aí quando eu tava. Não, deixa a próxima eu vou. Aí apareceu outra vaca lá fazendo xixi. Aí agora, vai lá. Eu tava com guia, né, nessa época. E aí eu tentava ali, quando a vaca já tava no meio, eu já não conseguia mais. Assim, foi uma coisa muito chocante pra mim. E eu acho que esse foi o maior desafio, mas mesmo embora eu não tenha conseguido fazer isso, os locais, eles admiram muito a minha tentativa, eles admiraram muito a minha tentativa, porque isso foi... quando eu viajo, né, assim, visitando povos nativos, eu tento sempre imergir em alguma coisa deles. Se eu não consigo fazer alguma experiência, eu pelo menos tento falar a língua deles. Eu fiquei 4 dias nessa etnia e eu já estava falando um pouco da língua deles. Olha eu só. já estava falando. Eu estava falando assim, por exemplo, perguntas básicas, né? Qual é o seu nome, como você tá, quantos anos você tem. Então eu já estava fazendo... Fala alguma coisa, lembra ainda? Não? não vou lembrar. Não? Não vou lembrar, faz tempo. Isso foi em 2022. Não pra pratica, 2023. né? Aí quando você tá inserido ali, né? Eu fiquei também 4 você vai dias pegando lá no tudo. meio deles, então era muito Dá, mais fácil. É Mas diferente. o que aconteceu? Depois de 3 meses que eu saí de lá, o meu guia entrou em contato pelo WhatsApp e falou: Rafa, você deveria voltar aqui, porque esse povo nativo só pergunta de você toda vez que eu vou lá. Olha que legal. Demais. Isso é muito satisfatório. Assim, não tenho palavras assim para explicar essa conexão que eles tiveram comigo e que eu tive com eles também. Então, mesmo Legal. depois de eu ter saído, o guia leva outras pessoas, mas eles me perguntam sobre mim. Falam, Cadê o Rafa? Cadê o Rafa?